Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso primeiro artigo do IL Flash é do empresário e colunista recorrente do Instituto, João Luiz Mauad, que vem falar sobre um caso que aconteceu na França, sobre a posição do presidente francês Emmanuel Macron a respeito da ameaça do terrorismo islâmico. É o artigo "Todas as sociedades abertas devem seguir o exemplo dos franceses na defesa da liberdade de expressão". O Mauad faz referência a uma matéria, um post publicado pelo site jornalístico O Antagonista, em que se lê o seguinte: Emmanuel Macron vem sendo atacado nos países muçulmanos por ter defendido com vigor a liberdade de expressão no discurso em homenagem ao professor Samuel Paty, decapitado por um terrorista. Desde então, o presidente francês vem afirmando reiteradamente que o país não vai recuar na defesa da liberdade de publicar caricaturas de quem quer que seja. Paty foi morto covardemente por um jovem de origem tchetchena, nascido em Moscou, acolhido como refugiado na França, depois de mostrar a seus alunos caricaturas de Maomé publicadas no jornal Charlie Hebdo em aula sobre a liberdade de expressão. Mauad coloca que ele tem várias discordâncias em relação à atuação política de Emmanuel Macron, às suas posições político-sociais e econômicas, mas nesse caso, com Macron assumindo a dianteira e virulentamente, convictamente, reagindo e combatendo, confrontando o terrorismo islâmico, que atua para silenciar a liberdade do humor, a liberdade da imprensa, a liberdade dos meios de comunicação, e nesse caso a liberdade de um professor de mostrar um jornal, uma revista aos seus alunos, sem ser morto por isso. Nesse caso, para o Mauad, o Macron está correto, porque o terrorismo islâmico não entende a linguagem da pusilanimidade, não entende a linguagem da submissão, a linguagem da concórdia. É preciso falar grosso com essa gente. É preciso responder com força, responder com vigor a esta ameaça obscurantista aos princípios mais basilares das liberdades ocidentais. Quem, ao contrário, não defende a liberdade e esses princípios basilares das liberdades ocidentais, ao que parece, é o movimento feminista argentino, pelo menos a grande parte das suas organizações pertencentes. E é isto que diagnostica e relata o Sérgio de Mello no seu artigo A Praxis Sombria do Feminismo Argentino Mainstream. O artigo é um relato, ele é na verdade um relatório, mostrando como os diversos movimentos feministas da Argentina, este país que já está sucumbindo ao peronismo, ao kirchnerismo de esquerda, ligado desde um passado recente ao Foro de São Paulo, ao bolivarianismo da América Latina, esses movimentos feministas seriam marcadamente movimentos socialistas. Eles, além de defenderem na retórica os direitos das mulheres, a igualdade de gênero, eles também defendem uma economia convertida no esquema, no receituário socializante. São contra a economia de mercado. E ele coloca no artigo uma relação de exemplos desses movimentos e como os seus discursos denunciam a sua natureza esquerdizante. Agora, uma passada no tema pandemia e vacinação que dominou o IL Flash passado. Nós temos então um artigo do Roberto Rachevski sobre o assunto, em que ele passa um recado bastante duro, externa a sua opinião com bastante virulência já no título. Se você quer vacinação obrigatória, saúde, educação ou economia estatais, você é um coletivista estatista. É o recado que o Rachevski passa, ele que já vinha criticando e reitera a sua posição contra não apenas a vacinação obrigatória, como também outras ações estatais que durante a pandemia estariam se excedendo aos limites que um receituário liberal permitiria, um receituário liberal reconheceria como limites legítimos de atuação do Estado, invadindo as prerrogativas individuais. Ele critica o que na concepção dele está por trás dessa ideia da vacinação obrigatória e das outras ideias que ele discute no artigo.
que seria a concepção de que o indivíduo faria apenas parte como célula de uma engrenagem coletiva. Enquanto para ele, inclusive, em especial partindo do seu paradigma objetivista, baseado na filosofia de Ayn Rand, o Rachevsky é um dos nossos representantes do objetivismo aqui no IEL, presidente do Instituto Liberdade, deveria ser o centro, deveria ser o foco, o indivíduo. É isso que ele está criticando no seu comentário. O mesmo autor, diante do terrorismo da esquerda acerca de um projeto de lei mal lido, mal interpretado, maliciosamente, propositadamente mal interpretado, nós acrescentaríamos, acerca do Sistema Único de Saúde, nós vamos falar mais adiante desse projeto, que vai ser retomado com mais detalhes num artigo posterior aqui no IEL Flash, o Rachevsky comenta esse assunto no seu texto Já não acredito que o governo privatize alguma coisa, imagine o SUS. Diante do escândalo da esquerda acerca desse projeto de lei dizendo que o SUS seria privatizado pelo governo Bolsonaro, o Rachevsky aproveitou a deixa para fazer uma outra crítica. Ele disse que a lentidão que se verifica, o comportamento que se verifica na dinâmica atual do governo Bolsonaro indicam que ele não vai fazer privatização nenhuma, que é lícito a qualquer liberal olhar para esse governo com ceticismo diante da velocidade, do ritmo, da maneira por que ele vem se comportando. Então o terrorismo que a esquerda fez em relação ao SUS não faz nenhum sentido, porque se nem empresas como os Correios ainda foram privatizadas, quanto mais acreditar que nós daríamos um passo tão radical e até afrontando aí a Constituição Federal, seria privatizar o SUS. Novamente, uma passada pela vacinação obrigatória, mas agora com o autor João Luiz Mauad. Vacinação pela força ou pela persuasão? O autor defende o caminho da persuasão, o caminho do convencimento, o caminho da retórica, da campanha de conscientização para convencer livremente as pessoas, espontaneamente as pessoas, de que uma determinada vacina seria eficaz e segura, em vez de uma agressão, na concepção dele, que seria o Estado avançar sobre as pessoas para constrangê-las a se submeter ao procedimento de vacinação contra o coronavírus, contra o Covid-19. Ele diz que a história nos ensina, ele vai retomar o exemplo da revolta da vacina, em 1904, no Brasil, que adotar a política do compulsório, a política da força, a política do constrangimento, é ineficaz, só gera mais barulho, só gera mais desconfiança. Voltamos ao tema do SUS agora sim, com uma contribuição da página no Facebook Liberalismo Brazuca, que é uma página que vem nos últimos tempos divulgando o conteúdo relativo ao liberalismo brasileiro. Eles têm essa especialidade, que também é um interesse meu muito particular, por isso o Instituto Liberal fica muito satisfeito de poder compartilhar os bons conteúdos que a página Liberalismo Brazuca publica. Diante do escândalo que se fez a respeito desse problema do SUS, essa questão do projeto de lei do SUS, a Liberalismo Brazuca escreveu a verdade sobre o SUS. O decreto que o governo Bolsonaro havia estabelecido determinava estudos, investigações, perquisições para um programa para estudar, avaliar a pertinência e o encaminhamento para conseguir da melhor forma possível um programa de parceria público-privada. Não é privatização do SUS, é articular mais a presença da iniciativa privada na oferta do serviço da saúde em investimentos, coisa que o decreto mesmo reconhece, está prevista na própria Constituição de 88. Porém, demagogicamente, como sempre fazem, os esquerdistas usam a ideia do público, do Estado, qualquer mínimo sinal de penetração da iniciativa privada, eles conseguem fazer passar como o demônio, uma força do mal, porque criar inimigos externos dá voto. E alimentar esse tipo de polêmica, dizer que os pobres serão prejudicados, isso é o que garante às esquerdas o seu nicho eleitoral. É o que garante a um sem número de populistas e demagogos a sua perpetuação no poder. Por falar em
populistas, esquerdistas, demagogos. Na liderança do IL Flash de hoje, nós temos um comentário do Roberto Rachevski sobre o jornalista Glenn Greenwald. Glenn Greenwald não suportou os odores da instituição que ele próprio ajudou a fundar. Glenn Greenwald é um jornalista de esquerda, um jornalista que é um dos fundadores do jornal The Intercept, que lançou aqueles ataques, aquelas investidas contra a Operação Lava Jato, contra o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, no intuito de descredibilizar as investigações que colocaram na cadeia figuras poderosas, a exemplo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lamentavelmente hoje solto por conta da decisão do STF acerca da prisão em segunda instância, que é uma questão também que ainda precisa andar no nosso parlamento. Glenn Greenwald pediu demissão do jornal que ajudou a fundar. Motivo? Os seus artigos que ele escreveu criticando o presidente Joe Biden, o candidato à presidência dos Estados Unidos, no momento em que nós gravamos este vídeo, ainda candidato, né, Joe Biden, o Glenn Greenwald escreveu criticando o apoio de Joe Biden, o suporte da campanha de Joe Biden, criticando ali ligações, os escândalos que surgiram recentemente sobre ele, sobre a família, que a imprensa fica escondendo, a imprensa não divulga, não noticia. O Glenn Greenwald tentou publicar esse tipo de matéria crítica a Joe Biden e a sua campanha no The Intercept, e o conselho editorial do veículo não quis publicar, censurou o texto de Glenn Greenwald. Greenwald se retirou, atacando essa dinâmica de censura, de ocultação das notícias sobre um candidato à presidência. Isso rendeu até uma briga com Felipe Neto no Twitter, e o Felipe Neto disse que ele deu a entender que não via problema nenhum em a imprensa não dar esse tipo de notícia para não prejudicar Joe Biden na disputa com Donald Trump. Né? É o tipo de absurdo que a gente constata de onde vêm, de fato, as maiores ameaças à liberdade de expressão. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.